Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 20 de dezembro, uma sexta-feira, por volta das 20 horas e 40 minutos, eu estou aqui para lhes trazer mais uma palavra sólida, a sã doutrina, essa pérola da graça de Deus, que muitos ainda não entendem e não compreendem, que este é o verdadeiro Evangelho. Aquilo que o Cristo ressuscitado reservou para todos nós, independente de nacionalidade, de posição social, porque não é assim que ele nos vê. Ele nos vê em espírito. O mundo de Deus é espiritual. Por mais que muitos não queiram aceitar isto e queiram até contestar para justificar o que eles fazem como religiosos que são, para atrair os filhos de Deus a viverem debaixo dos seus preceitos, dos seus ensinos, que na maioria das vezes são achismos, aquilo que eles acham que é, aquilo que eles pensam que é, aquilo que eles receberam como tradição, aquilo que veio passando de geração em geração. E assim eles vão reproduzindo como se fosse uma narrativa, até que essa narrativa contada muitas vezes se torna uma verdade. Quando nós somos salvos na mente, e eu que lecionei, eu que fui muitas das vezes professor, pregador, eu nunca conseguia entender como hoje eu entendo, ter esse entendimento como eu tenho hoje. Eu confiava naquilo que eu estudava, naquilo que me passaram. Ou seja, esse sistema em que eu vivi mais de 50 anos, pois eu tenho 69, mas eu nasci em berço evangélico, meu pai pastor, eu fui criado desde a mais tenra idade dentro de uma instituição religiosa. Ainda criança, meus pais me levavam à igreja cristã, tradicional. Eu ainda criança, próximo a onde eu morava, eu frequentei a igreja batista. E aí eu fui crescendo, lógico, eu era obrigado a acompanhar os meus pais. E meu pai, então, se tornou pastor da obra da restauração. Foi consagrado em 1964. A pastor, tinha uma, igreja, num bairro aqui, próximo de um município de São João de Meriti. E eu ia às reuniões levadas por ele. Levado por ele. Eu não era membro, mas eu frequentava as reuniões. Daí até que, quando me tornei já próximo de fazer os 18 anos, eu fui para a Assembleia de Deus, onde permaneci até o ano de 2017. Ali, tudo que vocês possam imaginar, eu fui, menos pastor presidente. Eu nunca tive um templo meu, como muitos deles têm. As Assembleias de Deus, cada um é dono da sua. Essa é a mais pura verdade. Tanto é que as pessoas, quando elas estão ali subordinadas e elas acham que têm uma capacidade de ter a sua própria, elas rompem, vão e abrem. E ali colocam outro nome, mas segue toda aquela tradição que eles receberam dentro daquele sistema. É assim que funciona. E aí eu comecei, durante essa minha trajetória, em 1993, começou a vir o entendimento. O meu primeiro entendimento foi acerca de que o dízimo não era para nós.
Me veio o entendimento de que o dízimo foi sim um ensinamento, uma doutrina, digamos assim, pelo próprio Deus aos judeus, às 11 tribos que deveriam levar a cada do tesouro, entregar a tribo de Levi, sob os cuidados dos sacerdotes e dos levitas. E eu então parei de dizimar. Ainda permaneci lá de 1993 até 2017, 24 anos sem nunca dizimar. Imagina, uma liderança no meio deles sem dizimar. Imagina o que é que eu não passei. E o entendimento foi vindo quando eu descobri que templo religioso não é casa de Deus, que ali não é a habitação de Deus, que Deus não mora ali. Então, quando esse entendimento veio, eu comecei a deixar transparecer que nós estávamos ali porque éramos religiosos, porque acreditávamos que ali era a casa de Deus, era o templo de Deus. Porque foi assim que nos ensinaram. Então a gente achava que precisava de aspas. Sempre eu vou abrir aspas quando tratar de igreja, porque eu vou abrir aspas, porque igreja, no conceito deles, é templo. Cada um diz assim: eu tenho a minha igreja. Haja vista que quando eles indagam alguém, eles indagam assim: qual é a sua igreja? Aonde é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Aonde você congrega? Aonde você se reúne? Esse é o conceito. Então as pessoas aprenderam que ela precisa de ter um templo religioso chamado de igreja. Elas entenderam que elas precisam ter um pastor, digamos assim. A concepção dos religiosos é essa: eu tendo um templo, um pastor, eu dando dízimos e ofertando, eu participando de todos os ritos, de todas as liturgias, de todos os cerimoniais, tenho uma moral com Deus. Assim é o comportamento dos religiosos. É assim que eles pensam. Para que você tenha uma moral com Deus. Isso é ensinamento deles, não meu. Não é assim que nós que temos o entendimento vemos, mas eles veem assim. Tem um templo, tem um pastor, sou arrolado no rol de membro de uma instituição evangélica. Me batizei, como pão e tomo suco de uva. Exerço uma função, frequento as reuniões, sou dizimista, sou ofertante, faço tal obra de Deus. Então eu tenho uma moral com Deus. Esse é o entendimento, esse é o comportamento dos religiosos. É assim que eles agem, é assim que eles pensam. Por isso que todas as pessoas que não têm, uma igreja, é discriminado. É discriminado. É chamado de desigrejado, porque está fora desse contexto. É chamado de desviados. E eles, com toda autoridade, dizem que essas pessoas vão para o inferno. Porque há um inferno criado, ensinado, dito, há séculos, que foi criado tanto pelo Império Romano quanto pela Igreja Católica Apostólica Romana, no concílio, que esse inferno, baseado lá em Apocalipse, na Epístola de João, quando ele ali fala de lago de fogo e tormento eterno. Porque eles
interpretam tudo de forma literal. A Bíblia toda é interpretada literalmente por eles. Está escrito, eles pegam no pé da letra. Eles não entendem, não compreendem que a Bíblia é cheia de metáforas, de figuras de linguagem, de símbolos, de alegorias. Que a Bíblia, ela foi escrita tão somente para os judeus. Não para outros povos chamados gentios, estrangeiros, mas sim para os judeus. Os judeus eram povo de Deus. Quem não fizesse parte dessa comunidade judaica não tinha nada a ver, estava descontextualizado. Então Deus estabeleceu leis para o seu povo. As 613 leis do Torá, 365 positivas e 248 negativas, foram dadas tão somente para os judeus. Deveriam cumprir toda a lei. Na lei continham bênçãos e maldições. As positivas, bênçãos. As negativas, maldições. Lá em Deuteronômio, fala acerca de bênçãos e de maldições. Sobre quem? Sobre o povo de Deus. Que não obedecesse a ele, que estivesse em desobediência. Foi sempre assim. Quantas das vezes Deus levantou inimigos, outras nações contra o seu próprio povo? Israel teve cativo, foi perseguido, lutou contra várias nações, e Deus então dava vitória ao seu povo. Então toda a Bíblia foi escrita para ele. As profecias, todas elas já se cumpriram, não há mais nada a se cumprir. Mas não é assim que eles veem, não é assim que eles entendem. Eles ainda querem maldição sobre as pessoas. Outro dia, alguém escreveu lá no comentário assim: irmão Levi, tá tudo muito bem, não me lembro qual foi o tema, eu entendo tudo isso, mas essas pessoas que estupram, que matam, que fazem o mal, o que vai acontecer com elas? Qual será o fim delas? Não virá sobre elas um castigo? O juízo de Deus não vai vir sobre elas? As pessoas religiosas que não têm o entendimento querem que venha um juízo sobre as pessoas que cometem as concupiscências da carne, as obras da carne. Sim, se você semear na carne, você na carne vai colher aquilo que você plantou. Com certeza a colheita se fará, ela virá. Mas não há um juízo de Deus estabelecido por ele. Mas o seu juízo já se deu, já ocorreu, já aconteceu. Vir nas nuvens significava vir em juízo. E ele veio em juízo sobre Israel. Ele voltou em juízo sobre Israel. Mas o que é que nós aprendemos quando lá estávamos? Que vai ter uma grande tribulação. Tribulação esta que já ocorreu. Tribunal de Cristo. Essas coisas todas já ocorreram, já aconteceram. Foram para o seu povo, foram para os judeus. Uma vez cumprida a lei, e Cristo morrido, porque ele veio para isso, ele ressuscitou. Não existem três deuses, houveram três manifestações de Deus. Uma nos profetas, boca de Deus falando. Cristo, nascido de mulher nos dias da sua carne, a manifestação de Deus em carne. E a terceira, quando se cumpriu a profecia que seria derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Só há um Deus, um Deus. O Cristo ressuscitado é Deus. Aonde é que ele está? Ele habita no nosso espírito. E no nosso espírito ele testifica. Ele testifica que somos filhos dele.
Isso é salvação na mente. Quando esse entendimento vem, deixamos de ser religiosos. Nos desapegamos das coisas da religiosidade. Passamos a nos submeter tão somente a Deus. Passamos a entender que, como espírito que somos, o nosso mundo é espiritual. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas somos cidadãos dos céus. A nossa pátria é celestial. Aqui é o mundo da carne. Por isso que os espirituais não são carnais, não estão voltados para as coisas terrenas, como eu preguei ontem, como eu disse ontem, mas voltado para o mundo espiritual de Deus. Então, queridos, como é que são as coisas? Eu estou vendo ali, já são 16 minutos, e eu estava dando uma introdução para trabalhar um tema que não é nada disso que eu estou falando, e eu não vou então gravar o que eu iria gravar, eu vou encerrar. Vai ficar aí o vídeo de hoje com essa mensagem, que na verdade é uma mensagem. Você que vai assistir vai ver que tem um conteúdo muito bom. A palavra da verdade, a sã doutrina, a verdadeira doutrina, fazendo com que nós nos desprendamos das coisas desta vida, do homem, e vivamos o mundo espiritual de Deus. Nós não precisamos de um templo, nós não precisamos de um pastor, não precisamos de ofertar, de dizimar, não precisamos de fazer obras, de cumprir normas, regulamentos. São coisas... A igreja, na verdade, não passa de uma organização. Uma organização. Por isso que lá tem tudo isso, tem todas essas coisas. Isso é coisas daqui, é como se fosse um clube, como se fosse uma instituição social. Não precisamos dela para vivermos o mundo espiritual de Deus. Por isso que nós não somos religiosos. Por isso que nós não seguimos os homens com seus preceitos, com seus achismos. Nos submetemos tão somente ao Pai dos Espíritos. Ele é o Senhor. O Espírito é o Senhor. Há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos, Senhor de tudo e de todos. A Ele a honra, a primazia, a glória, o louvor, a adoração. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é a sua vontade. Em tudo, dai graça, agradeça sempre, porque tudo é a vontade de Deus. Só vão entender isso os espirituais. Os carnais não entendem isso, porque eles querem um juízo, eles querem uma punição. Eles acham assim, se eu, aspas, né, o entendimento deles, se eu hoje sou crente, se hoje eu aceitei Jesus como Salvador, se eu me batizei, se hoje eu pertenço a uma igreja, uma instituição evangélica, eu sou diferente dos demais, eu estou assim com Deus, eu tenho com Ele uma moral. É assim que os religiosos veem. Os outros estão todos perdidos. As outras religiões estão todas perdidas, segundo eles. Não são seus irmãos. Na visão que nós temos, todos nós somos irmãos. Porque somos todos espíritos. Não somos aquilo que vemos ou aquilo que dizem que somos. Não vemos os nossos irmãos da carne como os religiosos veem. Nós vemos todos no Espírito. O fato deles viverem aqui uma vida na carne diferente da nossa não faz com que venhamos desrespeitá-los e achar que eles não são nossos irmãos. O que eles cometem, eles ceifam, eles colhem. O cara quer fumar, problema dele. Pode colher um câncer, ele quer beber, problema dele. Ele pode colher uma cirrose hepática, um aneurisma cerebral. Ele quer viver uma vida desarregrada, esqueci o termo agora, me fugiu.
Ele viva essa vida. É problema dele. Semeou, colhe. Semeou, colhe. Mas os religiosos querem punição para as pessoas que são diferentes deles. Eles querem porque querem que todo mundo tem que fazer parte de uma instituição evangélica. Eles veem diferente. Não é assim que Deus vê. Não é assim os planos de Deus. Não é assim os desígnios de Deus. Deus não age como nós agimos. Deus não pensa como nós agimos. Quando eu digo isso, no mundo da carne, no mundo terreno, como sempre enfatizei e vou enfatizar, o mundo de Deus é um mundo espiritual. Até a gente percebe que os religiosos, no tocante à política, digamos assim, eles botam tudo na conta de Deus. Vê aí nas internet pessoas dizendo, fulano vai morrer, 2024 vai acontecer isso, vai acontecer, Deus vai pesar a mão. Nessa podridão que está aí, politicamente falando. O que é que Deus tem a ver com isso? Nada. Isso são coisas da terra, são coisas dos homens. Então são consequências, os seus atos vão colher aquilo que planta. Escolheram, vão colher aquilo que plantaram. Eu vou dar só um exemplo para ver se alguns entendam. Em 2022, ocorreu aquela questão lá em Brasília, que hoje muitas pessoas ainda estão presas, pessoas foram condenadas a 15, 16, 17, 20 anos de prisão, porque estavam na frente dos quartéis. E a maioria dessas pessoas eram evangélicas. Estavam ali orando, jejuando, acreditando que o fato de estarem ali haveria uma intervenção de Deus a favor deles, da ideologia. E o que aconteceu? Totalmente o contrário. Hoje eles estão pagando um preço alto por esse gesto que eles fizeram. E aí eu pergunto, o que é que Deus tem a ver com isso? Eles são filhos de Deus, são. Porque a salvação não é como eles ensinam, a salvação não é como eles ensinam. O Espírito nunca esteve em estado de salvação e nem condenação. Então todos os filhos de Deus vão voltar para Deus através do seu Espírito. Os seus atos não têm nada a ver. Eu estou falando isso para dizer, porque se fosse da forma como eles dizem, eles acreditam, era para haver uma interferência de Deus e eles não terem estado nessa situação que se encontra. Vocês me alcançam, vocês me entendem? Esse é o mundo da carne, é o mundo daqui, são as aflições que as pessoas sofrem na carne, por produzirem por meio da carne. Quando a pessoa tem um entendimento e vive o mundo espiritual de Deus, ela não está nem aí para essas coisas. Elas não se envolvem, porque não é o seu mundo. Então há um preço, a fama tem um preço. Você quer ter fama, vai pagar um preço alto. Você quer ter muito dinheiro, vai pagar um preço alto. Tudo na vida tem um preço. E esse preço é no mundo da carne. No mundo espiritual de Deus não há nenhum preço a ser pago. Lá na religião eles dizem, você precisa, irmão, pagar o preço, porque Jesus pagou o preço. Vou parar por aqui, que já são 24 minutos e 40 segundos. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Não sei nem que tema que eu vou dar a isso que eu falei, que eu disse, mas eu acho que foi muito importante. Fui conduzido a fazer isso nesta noite. Não estava nada planejado. O tema da mensagem de hoje está aqui à minha frente.
E o texto para ler também está aqui, eu não... Forte abraço, divulgue, compartilhe. Nós da graça de Deus amamos vocês.